Primeiramente, eu presto minhas mais humildes e respeitosas reverências, Dandavata Pranams, aos pés de lótus de meu Guru Pada Padma, Nityalila Pravistam Vishnupada Stotrachat, Shishmad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj, e Nityalila Pravistam Vishnupada Stotrachat, Shishmad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, eu ofereço meus humildes e respeitosos Dandavata Pranams aos pés de lótus de Nityalila Pravistam Vishnupada Stotrachat Shrimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Shridhar Deva Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Pura Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, e todos os devotos sêniores e todos os Vaishnavas e Vaishnavis, e todos os meus convidados respeitosos presentes aqui hoje. Então, continuando, nós estamos discutindo sobre o Upadeshamrita, o néctar da instrução, composto por Srila Rupa Goswami Pada. Então, a gente falou o primeiro, o segundo, o terceiro shloka. Sarvan Kiman Prithivi Sasikshat Ruitan Vajo Vedam Manasa Drodha Vedam Zina Vedam Dharvasta Vedam Etam Vedam Yom Jati Vedam Sarvam Kiman Prithivi Sasikshat Atyahara Prayasascha Prajo Nirmagraha Janasascha Vamyacha Sadhiva Bhakti Vinashati Utsaha Nishchaya Dharya Tatkarma Pravartanat Sangatyaga Sapukriti Shadvi Bhakti Prasidati Dadati Pragignati Yanakyati Prichati Bhukti Bhojayati Chaiva Shadvidam Priti Lakshanam. Agora a gente vai para o quarto shloka. Neste verso, Srila Rupa Goswami Pada, ele está explicando como fazer amizade com os devotos do Senhor. Primeiro, Dadati Pratigrinati, dar e receber. E depois, Guhyan Akyati. Então você deve perguntar, né, coisas confidenciais ao Guru e aos Vaishnavas. Prikchati significa se você tem qualquer dúvida, né, perguntas no seu coração, você deve fazer essas perguntas, né? Bhukte Bhojayate Chava, você deve alimentar os Vaishnavas e, né, receber os remanentes do Vaishnava. Então, dessa maneira,
love and affection will be more and more strong with the Vaishnava. Dessa maneira, o amor e a afeição vai crescer, né, entre você e os First you Vaishnavas. give something, Guru and Vishnu. Basta dar alguma coisa para os Vaishnavas, né, da Dati Pratigrinati. Então, e também receber It is deles. called Dadati Pratigrinati. Gujamakyati. Guryan Akyati significa o quê? Ask any your confidence also. Perguntar, né, coisas que sejam confidenciais para você, né? O que são essas coisas? Sobre o seu bhajana e sadhana. Prichati. If Prikchati. you have any question coming in your heart, Prikchati, se você tem qualquer pergunta que venha no seu coração, você pode perguntar. E Bhukti Bhojayate Chaiva. receive Você deve alimentá-lo remnants from e receber os in remanentes this dele. way. Dessa maneira, You will make the friendship with the devotee. assim você faz amizade com os devotos. Esse é o processo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele explica. Gupta Katha Bhakshano Bhajanotan Sangera Lakshan Eichai Hai Yati Bhakti Rapran Tattana Bujiye Gyane Agyane Asate Vase Sesab Kori Bhakti Harai Sansare Vainu Budite Varila Kori Krishna Bhakta Sange Isanga Lakhane Adar Koriva Jade Bhakti Mahadevi हमारा हृदय आसने बसी तभी ज्योति संगी संग कृष्ण भक्त आर दुई संग परिहरी अब भक्त संग संग अनुष्ठान कविवा परिवे हरि भक्तिविनोद ठाकुर Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, in this Bengali song nessa canção em Bengali, Dan and Pratikta Dadati Pratigna né, fala sobre esse Dadati Pratigrinati. Primeiro, give something to you. você dá alguma Then you coisa. have to also receive some remnants. Então, assim, você também recebe algum remanente para It chá. is called Dan and Pratik. Então, isso chama Dhan e Pratik. Pratignati. It's very important. Isso é Giving muito and importante, dar e receber. why you give? Por que você dá? Today everything belongs to you. Your Ó Gurudeva, tudo meu pertence a você, mas os seus pés de lótus pertencem a mim. Gurudev, everything belongs to you. Ó Gurudeva, Or your lotus feet are tudo que é meu pertence a você, na verdade, mas os seus pés de lótus são that meus. is called pretend. Isso aí significa fingimento, né? If you give, you cannot ask anything. Porque se você dá, você não pode pedir nada, né, sobre aquilo que você deu. Você não tem direito sobre aquilo. Dadati and Pratigna. Então, Dadati Pratigrinati. You cannot take that. Quando você dá, você não pode pegar de volta. Understand? That's called Dadati. Isso é Dadati. What things you give to Lord Guru and Krishna? O que você dá para Guru e Krishna? First you offer your heart. Primeiro você deve oferecer o seu coração. You cannot take back your heart from Guru and Krishna. E você não pode pegar de volta o seu coração de Guru e Krishna. Sometimes I told you one very nice beautiful story. Às vezes eu conto uma história muito bela. Pretending that I am giving to you. Tem algumas pessoas que fingem que tá dando para você, né? Pretending take back. Mas You aí, give, you cannot. mas se você deu alguma coisa, você não pode pegar de volta. So, Dadati, this means offer to Guru and Krishna. So, one person he always Havia uma pessoa pretending, que- Gurudev, everything belongs to Ele sempre ficava falando isso, né, de uma maneira assim, God, your da boca para lotus feet fora, are- que tudo meu é seu, Gurudeva, mas os seus pés de lótus são meus. What is it? Gurudev, everything belongs to you. But your lotus feet are mine. Satyutama Charandukhya.
You understand or not? Hey, Gurudev, everything belongs to you. But your lotus feet are mine. There's a pretend that. Então, isso é uma coisa de alguém que está fingindo. Very pretender person. Então, uma vez uma pessoa muito, né, falsa, When Guru knows the fica heart, fingindo, né? Mas Guru conhece o coração. what kinds of people he cannot cheat Guru and Krishna. Você não pode enganar Guru e Krishna. Gurudev, everything belongs, everything Gurudeva, belongs to you. tudo are pertence yours. a você, Lotus feet are mas os seus pés de lótus pertencem a mim. And so one day, Uma vez, Guru, Guru, he was come. ele in his estava, house. That time was ele foi na casa desse night time. discípulo, He né? knows the disciple. He was a pretender. Ele sabe quem é esse discípulo, ele sabe que ele é um fingido falso. Ele nunca serve o Guru, nunca dá nenhuma doação. Mas ele faz muito, né, serviço da boca para fora, né? Ele fica falando assim, né, como se fosse um grande devoto, mas na verdade não faz nenhum serviço. Mas Guru conhece o coração. One day, Guru he came, his house that time was almost what is called night time. Sun goes down. Então aí era quase o pôr do sol, né? Estava já escurecendo. One night, I have to stay. E o Guru pensou, pelo menos uma noite eu tenho que ficar na casa desse meu discípulo, e aí na manhã seguinte eu vou voltar para o meu, né, para onde eu vou mesmo, né, para o meu próximo destino. Às vezes você precisa passar a noite em algum lugar e tal. Então o Guru ficou na casa desse discípulo. Então quando ele chegou na casa desse discípulo, então esse discípulo, ele começou a falar essas coisas assim, né, falsas, né? Ah, Gurudeva, tudo aqui na minha casa pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. A gente canta o Mahamantra Hare Krishna. E algumas pessoas cantam esse mantra, né? Esse mantra. O Gurudeva, tudo meu, na verdade é seu, mas os seus pés de lótus são meus. Ele sabia, o Guru, né? O Guru sabia que ele era falso, né? Que ele nunca servia Guru, Vaishnavas, nada. Mas ele, tudo bem. Então o Gurudeva, ele levou um pouquinho da sua pequena bagagem, né? Então quando ele foi tomar banho no rio, Gurudeva foi cantar o seu Gayatri Mantra. Talvez tinham se passado 1, 2 horas. Aí um cheiro muito doce estava vindo da casa dele. Ele falou, ele é muito pão duro, né? Que, tipo, ele não pode estar fazendo nada assim, porque ele é pão duro, avarento, não gasta. E ele só fala esse mantra, né? Gurudeva, tudo meu é seu, mas os seus pés de lótus são meus. Então ele estava na casa dele cozinhando vários tipos de preparações, né? E Gurudeva estava pensando, talvez a mente dele tenha mudado, né, desse discípulo. Como é possível que essa pessoa pão dura, talvez, vai saber, né, a mente às vezes é muito instável, né, então talvez a mente dele mudou e agora ele é muito generoso, né? Aí quando ele acabou de cantar o Gayatri Mantra, então o discípulo falou, por favor, Gurudeva, vem tomar prachada. Aí o discípulo ficou insistindo, não, você deve tomar prachada, por favor, porque o Gurudeva falou, não, eu não tomo prachada de noite. E aí ele ficou falando esse mantra de novo, ó, Gurudeva. O Mahamantra dele era esse. A gente canta o Mahamantra Hare Krishna, mas esse discípulo cantava esse Mahamantra. Ó, Gurudeva, tudo que pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus.
He's very miser, miser person, you know. Miser understand? Mas ele é muito pão duro, ele não gastava nenhum centavo com ninguém. How possible he also today is Então, como é possível que ele estivesse preparando tantas preparações naquele dia, né? E um aroma assim muito doce? wrong? Tinha alguma coisa errada, né? Maybe something is happening. Ele estava desconfiando, né? O Gurudev que tinha alguma coisa errada. Mas ele pensava também, talvez a mente dele mudou, né? Porque a mente é uma coisa muito instável. Ramchand's brother. Then yesterday to Kanchan's brother, O Prabhu brincou aqui que é o irmão do Dhamchand, da história que Gurudev contou ontem. one of your own brother. Maybe another one. One of your own, he said, "Oh, he's my brother." É o irmão do Nangamoha Prabhu. O Gurudev está brincando que ele também é o irmão dele também. Okay, listen, very carefully. Então, ouça com cuidado. When Gurudev, Quando- no, I will not take prasad in the night time. O Gurudev falou, não, eu não tomo prasada de noite. Mas aí o discípulo falou, não, como é possível? Tudo pertence a você. Gurudev prasad, Gurudev take prasad. Por favor, tome prachada. Não desonre Mahaprasad. Mahaprachada. So Gurudev just sent a little bit prasad and he prepared many kinds of preparation. About 50, 60 types of preparation. I think Raj, Govardhan, he just... O discípulo tinha preparado muitas preparações, tipo umas 56 preparações. Ele falou, tá bom, só um pouquinho, né? Ele aceitou só um pouquinho. Gurudev, night time, he took rest. Então de noite ele foi descansar, o Gurudeva. Then early in the morning, E aí de manhã, he had to go his next destination. aí de manhã cedo o Gurudeva tinha que ir para o seu próximo destino. Então ele foi lá pegar sua bagagem e tudo mais. Then disciple give also O Indian discípulo, money, maybe 100 rupees, also give the cheap. e aí o discípulo deu da China uma doação para ele também de 100 rúpias. Aí o Guru estava pensando, esse discípulo nunca gasta nenhum centavo comigo. E hoje ele está dando uma dakshina, uma doação de 100 rúpias, né? Uma grande quantidade. Um bolo assim de várias notas de 1 rúpia. E aí, né, amarrou e deu para o Guru. Então o Guru, ele estava, né, fechando a mala dele, e aí ele foi lá e colocou o dinheiro no seu bolso. Mas aí ele notou que o dinheiro que ele tinha no bolso antes não estava lá, tinha sumido. Cadê o dinheiro? Aí o Guru pensou, ele lembrou assim que ele tinha visto esse dinheiro antes, né, de manhã. Ele tinha um grande bolo, né, de notas de 1, né? E aí queria um bolo bem grande de dinheiro. Mas ele não achava esse dinheiro. Aí então o Gurudeva realizou. Esse discípulo ele fez alguma coisa, né? Porque qual era o mantra do discípulo, né? Gurudeva, tudo pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. Oh, Gurudeva, então por que? Então, tipo, quando ele deu a doação, ele falou, por que você não está me dando isso, Gurudeva falou? Ele falou, não, Gurudeva, tudo é seu, mas os seus pés de lótus são meus. Aí ele ficou pensando, talvez, ontem, né, de noite, Gurudeva tinha tirado a sua curta, né? E aí, nesse momento, o discípulo ele foi lá e tirou todo o dinheiro do seu bolso
E aí ele comprou os ingredientes para fazer todo aquele festival de passado. E aí aquelas 100 rúpias é o que tinha sobrado, né? E aí ele deu de doação para o Gurudeva. E aí ele ainda falou isso, né? Gurudeva, tudo pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. Ele estava falando verdade ou não? Tipo, é porque ele estava falando verdade. Esse dinheiro é seu, né? O Gurudeva falou, não, eu não quero doação de você. Ele falou, não, tudo é seu, Gurudeva. Então o discípulo estava falando a verdade, era dele mesmo o dinheiro, né? Aí o Gurudeva pensou, você quer me enganar, né? Ele falou, discípulo. Aí ele perguntou, essa TV aqui, de quem é essa TV? Aí o discípulo respondeu, é sua, Gurudeva. Na minha casa tudo é seu. Então tá. Aí o Gurudeva foi lá, pegou a TV e pega essa TV e, né, empacota ela. Aí a esposa desse homem então começa a falar, aí, por que você está falando que tudo pertence ao Guru? Agora o Guru está pegando tudo na nossa casa, né? E vai colocar no barco. E a esposa começa a chorar. Por que você está falando isso? Ó, Gurudeva, tudo pertence a você. Por que você fala isso? O Gurudeva está pegando tudo na nossa casa e colocando no seu barco. Então a esposa estava chorando. Por que, marido, você está falando isso para Gurudeva, que tudo pertence a ele? Aí o marido falou, não chore, fica tranquila. Daqui a pouco tudo vai voltar do barco para casa aqui. Aí o barco começou a andar, começou a se mexer, né, na água para ir embora. Aí o discípulo, o homem, pediu para a esposa, me dê uma espada, minha espada bem grande. Fica tranquilo, vou fazer uma mágica, vou fazer com que toda essa bagagem volte do barco para a nossa casa. Então ele pegou aquela espada bem grande e ele saiu correndo. Aí ele falou, Gurudeva, só um segundinho. Gurudeva, na minha casa tudo pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. E sem seus pés de lótus, como é que eu posso sobreviver? Você pode levar todas as coisas da minha casa, mas eu tenho que cortar os seus pés e manter eles na minha casa, porque os seus pés de lótus são meus. E tudo pertence, o resto pertence a você, mas os seus pés de lótus são meus. Então ele saiu correndo com a espada. Né? Gurudeva. Aí Gurudeva realizou, ele é completamente louco. Talvez ele corte mesmo meus pés. Tá bom, vai, pega de volta suas coisas. Já. Qual é o significado dessa história? Às vezes as pessoas, elas fazem apenas esse lip service, né? Esse serviço da boca para fora. Né? Elas falam isso, né? Oh, Gurudeva, tudo é seu, mas os seus pés de lótus são meus. Porque Gurudeva, na noite anterior, ele tirou a curta e alguém foi lá e pegou o dinheiro do Guru e armou aquele festival, né? E o que sobrou, 100 rúpias, né? Ele voltou para o Guru. Aí por isso ele falou assim, ó, Gurudeva, tudo pertence a você, isso não é meu. De fato não era. Então esse tipo de pessoa, nesse mundo material, tem muitos desse tipo de pessoa, né? Pessoas falsas, fingidas. Não, você deve, as escrituras falam, você deve oferecer tudo aos pés de lótus de Guru. Então a gente está falando do que? Do verso de Rupa Goswami, da Data Pratigrinati.
Então, Dadati você dá as coisas para o Guru Vaishnavas e Pragyanati você aceita aquilo que eles derem para você, né? Gyana Kyati, Guryan significa confidencial. Você não pode dizer, não é tipo coisas do tipo, Gurudeva, qual é a razão, por que eu estou tendo dor de cabeça? Se você está com dor de cabeça, vai até o médico, entende? Você tem que... E Prikchati, você pode fazer qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Esse é o processo. Por exemplo, Sanatana Goswami Pada. Ele perguntou para Shri Chaitanya Mahaprabhu, Kemi Anamaya, Jaratapatraya, Ihanahijane, Kimanehita Hoya, Sadhana Sadhana Tattva, Sanatana Goswami Pada. Ele perguntou para Sanatana Goswami Pada, quem sou eu? Você tem que fazer essas perguntas. Quem sou eu? Um fantasma? Você é um servo eterno de Krishna, Vivera Swarupa Roy, Krishneiro Nityadas. Você é um servo eterno de Krishna, Krishna Das. Então, Prikchati. Então, Sanatana Goswami Pada, quantas perguntas? Four or six questions. Keami Tapatraya. Então a primeira pergunta é, quem sou eu? A segunda questão é, a segunda questão é por que eu estou sofrendo com essas três forças de Maya? As três misérias, né? A de Átmica, a de Deivika e a de Báltica. Four questions coming here. Tapatroy, why I am suffering three folds of Maya, three. But the three, Tapatroy. Adhanati, Adidoivi and Adibodhi. Some kinds of distress are coming from our... Às vezes, tem miséria que vem of mind, body, From demigod and demigod. demigods, às vezes o sofrimento vem dos semideuses, isso é de Devika. Alguns sofrimentos vêm da mente e alguns do corpo. Isso é Adhyatmic e Adibautic. Adibautic significa sofrimento que é causado por outras entidades vivas. Você sofre com outros seres, né? Alguns sofrimentos, misérias, vêm de outros, não são causados por outros seres vivos. Né? E a diátmica é pela mente, pelo corpo, que a mente fica perturbada. Isso é chamado de Adhyatmic. E a de Deivik, a de Baltic e a de Deivik. E Baltic significa as outras divas. Então alguns sofrimentos vêm da sua mente. Às vezes sua mente desnecessariamente fica perturbada. Desnecessariamente. Talvez um parente distante, né, abandonou o corpo, e aí
o que você faz, né? Aí você fica com a mente So perturbada. Adhyatmic, Adi-Devi, some distress are Adi coming Devi, from alguns demigod sofrimentos and vêm demigoddess. dos semideuses, semideusas, Heavy rain, né? floods, Chuvas muito many kinds of fortes, né? Inundações, várias doenças, disease. Actually, this is coming from demigods, demigod and demigoddess. You have semideuses e Corona semideusas. coming. Corona, Actually, this is coming né? from where? Em 2020, né? Adi-Devi, De quem some vem devatas. esse They are corona, not né? happy. Esse, né? O It is vírus? distress of Dos semideuses, semideusas, né? It's called E Adi-Devi. que causam esses sofrimentos. Eles não estão felizes por alguma razão. Science cannot understand this. A ciência não pode conseguir entender essas coisas. Material science cannot. But what Shastra says, A ciência some material kinds não of entende, disease mas algumas doenças elas vêm dos demigod and semideuses e semideusas. that's called Adi-Devi. Devi means devata. Isso chama Adi Devi, Heavy rain. né? Many people Chuva muito pesada, assim, né? flood coming. Actually, these types of distress are Tempestades, coming né? from E demigod and devata. inundações. That's Então called esses sofrimentos são Adi Adi-Devi. Devics, que são causados pelos semideuses e semideuses. Adi-Bhautik. Some kinds of distress are coming from others living E entities. adibáutico Cats, significa dogs, que animals. às vezes o sofrimento é causado por outras entidades vivas. Um gato, um cachorro te morde, por exemplo. Então, sofrimento é causado por outros butas, divas, no caso. E adhyatmic significa sofrimentos que são causados pela sua própria mente. Mind disturbed. So these are three questions. Então, First question, a primeira pergunta, who am I? who am I? A primeira pergunta é, quem sou eu? Yeah, who am I? Who are you? And the eternal servant of Krishna. Yes, Sarup, why? Krishna. Quem eu sou? Eu sou o servo eterno de Krishna. Krishna de Veraswarupa Oi, Krishna era Nityadas. Primeiro você deve perguntar essas seis perguntas. A gente já falou das 4 primeiras, né? Então, né, a primeira é quem sou eu, e a segunda são essas 3, né, misérias. Então, ou seja, 1 mais 3, 4. E agora Sadhya Sadhana Tattva. Qual é a meta? Qual é a nossa meta suprema? E qual é a nossa sadhana? Como eu posso alcançar essa meta suprema? Então, essas 6 perguntas. Então, primeiro, compreenda a pergunta. A primeira pergunta é, quem sou eu? Mahaprabhu está dizendo, qual é a resposta? Swarupa Roy, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatasta Shakti, Veda Veda Prakash. Você não é esse corpo, você é o servo eterno de Krishna. Nós todos somos servos eternos de Krishna. Essa é a nossa verdadeira identidade. Quem é você? Somos os servos eternos de Krishna. Quando você realiza, eu não sou esse corpo, eu sou um eterno servo de Krishna, Krishnera Nityadas. Então, qual é o nosso sadhana e sadhana? E qual é a nossa meta suprema? Mas primeiro você tem que compreender qual é a meta suprema. Qual é a nossa meta suprema?
diferentes escrituras vão falar coisas diferentes. Algumas falam que é Dharma, Artha, Kama, que é, né, esses Trivarga. Dharma significa religiosidade e Artha significa desenvolvimento econômico e Kama significa como, como desfrutar, né, dos sentidos. Então, esses três, Dharma, Artha, Kama, são Trivarga. Aí tem o Chaturvarga, que é Moksha. Moksha significa liberação. Mas esses quatro Chaturvarga não são a nossa meta suprema. Qual é a nossa meta suprema? Pancha Purushartha Krishna Prema, o quinto Purushartha, né? A quinta grande meta da vida humana. Se você não alcança Krishna Prema, então você não vai ser feliz. Então, como alcançar Krishna Prema? Então, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Esses Chaturvarga, esses quatro não constituem nossa meta suprema. Dharma, Artha, Kama são de acordo com suas atividades anteriores, você vai obter, né? Então hoje eu vou tomar prachada ou não? Depende do seu karma passado, né? Das suas atividades anteriores, se você vai tomar prachada. Às vezes você pensava que ia tomar prachada, mas alguma coisa acontece e você não toma prachada. Então tudo depende, né, do assim, do seu karma, basicamente, né? E Mukti não é a nossa meta suprema também, porque nossa natureza constitucional nossa é servir a Krishna. E as escrituras explicam também que Mukti é como um sonho, né? A gente pode analisar, se você analisar profundamente, você pode ver dessa maneira que Mukti também não é a nossa meta suprema. Qual é a nossa meta suprema? É alcançar Krishna Prema. Porque nós todos somos servos eternos de Krishna. Nós somos partes integrantes do Senhor. A natureza eterna de Jiva é ser uma serva eterna de Krishna. As the given example, prajas, then the subjects, they are nature to serve to king. You understand? That's the same reason. Who is king? Lord. Or except Lord, everybody is what? Subject. Então, por exemplo, tem um rei, exceto o rei, todo mundo é súdito. Então, qual é a natureza do súdito, né? É servir ao Senhor, o rei, no caso. Entende? Né? Tente entender essa analogia, né? É de maneira simples, tente entender isso. A natureza, né, o dever de cada súdito do reino é servir ao rei. E quem é o rei? O Senhor, né, Bhagavan, Deus, é esse rei, né, nessa comparação. Então, de ver a Swarupa e Krishna Nityadas, todos são servos de Krishna. Nesse mundo material, nós esquecemos nossa natureza verdadeira, né, como alma, e a gente pensa que é esse corpo.
Krishna Guru says, we forget to Krishna. A gente é servo de Now we are Krishna, thinking, mas a I gente have esqueceu come to this Krishna e world, agora I am this world. a gente pensa que But this é esse is corpo, né? Porque veio, I am né, giving my nesse mundo bodily conception. e a gente desenvolve então essa concepção corpórea de vida. Many kinds Eu of sou false homem, sou mulher, identities. vários tipos de falsas identificações, né? Que a gente adquire. All we are giving our false identification. Because this bodily conception is coming. They have to demand. What is called? O nome disso em sânscrito é Dehatma Abhiman, concepção corpórea. I am the enjoyer. Eu penso que eu sou esse corpo, que eu sou o desfrutador. I am not enjoyer. I am the, Mas eu não sou o desfrutador, eu sou o servo. Eu não sou o desfrutador, eu sou o desfrutado, o is the supreme enjoyer. Akela Purush Krishna Arsha Vritta Jare Joiche Nachai Joiche Kare Vritta. According to Krishna desires, everybody also dances. De acordo com o desejo de Krishna, esse verso fala, todos estão dançando. Quem que nos faz dançar? The illusory potency of love. A Maya Devi, né, a potência ilusória do Senhor. Three nature of Maya. Sattva, Tama and Rajaguna. She also Então, makes essas dance três to us. modos, né, de Maya, Sattva, Rajas e Tamas, faz, né, a gente, todas as entidades vivas dançarem. Sattva, Tem, Tama, Sattva, Raja and Tama. Three forms of Maya. Taking one, what is called? tem esse desenho, né, Making dance. que Then, as like, what is called? puppets, Puppet, you know? Puppet also raise one hand, and this hand, this hand. então, Actually, who is making essas três forças de Maya, elas são como elas estão como assim, de cima assim, como And it o is marionetista, né, e pulling nós up somos and como down, marionetes. raise your hand. Don't also raise it. E aí, puxando uma corda, ou a gente, né, levanta o braço, né? And everybody, see the nice picture now. And how Maya Devi, she is making dance to us. A imagem aqui, Sattva, Raja, como que Maya Devi faz all were dancing. And a gente dançar, né? egos are come. E por causa disso, nosso falso ego vem, né? Vários falsos egos vêm. Essa pintura é muito bela, né? Understand? So false egos come. Então, dessa maneira, o falso ego vem. So now coming these. For the actual jiva's spontaneous nature start. Então, na verdade, a natureza espontânea de Jiva é servir a Deus, né? Spontaneous nature. Essa é a natureza espontânea da alma, servir a Krishna. And now we have come in this body, bodily conception has come. E agora a gente veio nesse corpo e aí a gente adquiriu essa concepção corpórea e aí essa identidade corpórea, né? Essa identificação, eu sou homem, sou mulher e várias And outras. in this way, many kinds of designation automatically come. Assim a gente, né, adquire várias designações How externas. is going on is very difficult to me. Até onde isso vai é muito difícil de entender. E é Maya Devi que faz isso acontecer. These are duty. Esse é o dever dela. So now come this Atmas. Actually, who are we? We are the eternally serving of Krishna. Então a Atma, quem ela é? Ela é a serva eterna de Krishna. Divera Swarupa Roy Krishna Nityadas. No, we are not the servant of. Nós somos servos eternos de Krishna, não servos We de are saying Maya. this thing, but Mas- very difficult to. Falamos isso, mas é muito difícil When de you realize this thing, realizar. I am not the servant of Maya. quando I am the realizar servant que of Krishna. eu não sou servo de Maya, sou servo sim de Krishna. But how you know these things? I am not the servant of Mas como Maya. I am the servant realizar of isso? Krishna. How do you know? Como você sabe dessas coisas, né? Como How do you know? With the association of sadhu, sangha. por meio da associação com sadhus, sadhu sangha, sem associação com sadhu, And you guru, com o guru, you cannot realize these things. você não pode realizar essas coisas. Brahmite jari sadhu with the fire. Tar upadesh mantre maya pisachi palaya.
wandering the cycle of birth and death. vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Meet with sadhu guru. Então, quando né, uma alma muito afortunada, ela se encontra com o Sadhguru e segue as instruções dele And take this medicine. e aceita essa medicina, esse remédio. Sadhu sangha means here, take medicine. Follow instruction Então, and satsanga also significa take medicine. que você segue as instruções e toma um remédio, né, que foi te receitado. E qual é o remédio de Kali Yuga? O Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This medicine has come from, Essa medicina vem de onde? Da China? where is it coming from? De onde essa Guru medicina vem? Vrindavan, not China. Essa medicina vem de Goloka Vrindavana, não Not da coming China. from any place. Ela Coming não from, vem de nenhum local material, mas vem de Goloka Vrindavana. what is the name of the medicine? Qual o nome da medicina? Harinam. Mahaprabhu says, Harinam. Usadi Maya Nasivaralai. I got this medicine from Guru Vrindavan. Então, o Shri Chaitanya Mahaprabhu falou, né? Eu trouxe essa medicina de Goloka Vrindavana para derrotar Maya. Nasivaralai. Harinam Mahamantra. Lauto Mimag. Harinam. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try to understand this is the highest medicine. Tenta entender, essa é a medicina mais elevada que This existe. medicine has come Esse from remédio é o mais elevado que existe. Esse remédio ele vem de onde? De Goloka Vrindavana. E quem trouxe isso para cá? O próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jeev jago, jeev jago, Gora Chandra Bole, Patanidra jao maya isasi. Shatira Kole. তোমারে লইতে আমি হইল অবতার, আমি বিনা বন্ধু বল কি আছে তোমার, এনেছি ঔষধি মায়া Shri Varinagi. হরিনাম মহামন্ত্র। Lauto Mimag. This হরিনাম মহামন্ত্র, Esse Harinama Mahamantra, especialmente nessa Kali Yuga, this Mahamantra, esse Mahamantra quem trouxe para cá foi Shri Chaitanya Mahaprabhu desde Goloka Vrindavana. Quem trouxe esse remédio foi Mahaprabhu. How much cost? E qual é o custo desse remédio? É grátis. Take this medicine, everybody. Take medicine. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Mahaprabhu is saying this. Energy Então, dessa also maneira, the Mahaprabhu Maya está falando isso. Harinam Mahamantra. This Mahamantra is very powerful. Então, esse Mahamantra é muito poderoso. And this Kali Yuga, Lord Especialmente Chaitanya nessa Kali Yuga, Mahaprabhu o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu está in falando. all his potency invested in this Ele Mahamantra. investiu em todas as suas potências nesse Mahamantra. Então, esse Mahamantra é a medicina mais... medicina sublime. O remédio sublime, desculpa. Então, cantem esse Mahamantra Hare Krishna. Then you realize yourself, self-realization will come. Então, assim você vai realizar, né, quem é você de fato, né? And then, Você vai ter Atma Anubhuti, autorrealização. Vai entender que você não é esse corpo, without chanting holy name, né? any method, Que você é um servo eterno de Krishna. Sem cantar os santos nomes, de forma alguma você vai poder compreender quem é você como um servo eterno de Krishna. Então todos devem cantar o Mahamantra. E esse Mahamantra vem de Goloka Vrindavana. energy also be Maya. Then, energy also be Maya, Nasiva. This medicine coming from where? What is it? Esse I remédio, brought the medicine that will destroy the disease of Maya. Take these holy names, Eu- I beg. eu trouxe o remédio que vai destruir, né, a doença de Maya. Pegue esses santos nomes, né? Eu imploro para você, aceite esses santos nomes. Golokera It's a- Pramadhanam. तुम्हारे लोहित आमी हईनो अवतार आमी बिना बंधु और के आछे तुम्हारे जीव जागो बुरा चांद बोले पता निद्रा जाओ माया पिशाची। तो जीवा बोलिया ऐसे
संसार विकारे बोलिया रहिले तुमी अविद्यारे भारे तुम्हारे लई तो आमी होइनो अवतार आमी हिंदू बंधु दीन बंधु आर के आछे तुम्हारा Anything औषधि माया निशा नासी वारे लागी हरि नाम महामंत्र लोई तुम्ही मागी Lord His Mahamantra is very powerful. Deus Hare é muito Krishna, poderoso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now coming to this way, Yami Kanuri Jari Tapatroy, Continuando, né? Kyami Kinyamani Jartapatraya Sadhya Sadhanata Sadhana Tattva Jana. Qual é o Sadhya e Sadhana? Então, a nossa meta suprema é Krishna Prema. Krishna Prema, amor puro por Krishna. E Sadhana é Shuddha Bhakti, Bhakti pura. Qual Bhakti que é? Não Mishra Bhakti, Bhakti misturada, mas Shuddha Bhakti, Bhakti pura. Você deve praticar Shuddha Bhakti. Então, o Prabhupada Goswami, ele explica a definição de Shuddha Bhakti. Shuddha Bhakti. Anukulyana Krishna Nushilana Bhakti Rutama. Então, esse é o processo. Isso significa que a função espontânea da diva é servir a Krishna. Quando essa fé vier, né, de que eu sou um servo eterno de Krishna, quando é que essa fé vai vir? E o que dá significa, né, ter seva vritti, esse humor de serviço, tendência ao serviço. E como servir Krishna? Né, pode servir Krishna com o humor de amizade, Sakyabhava, assim como Subal Shridam. Então, se você quer servir Krishna com esse Sakyabhava, humor de amizade, você deve servir sob a guia de Subal Shridam, né? Fazer esse Anugata mais cedo. Então, se você quer servir Krishna em Vatsalyabhava, amor parental, você deve servir Krishna sob a guia de Nanda, Baba e Yashoda. E se você quer servir, se você quer servir Krishna, né, com amor madura, amor, né, conjugal, de amante, então você deve servir Krishna sob a guia das gopis. E esse é o seva mais elevado. Sentimento de uma gopi, Gopi Bhava. Como servir Krishna com esse humor mais elevado, esse humor de, né, extraconjugal, transcendental. Então se deve servir sob a guia das gopis. Lakshmi Devi, ela quer entrar na Rasa Lila das gopis. Mas por que ela não pôde? Porque ela não quer estar sob a guia das gopis. Sem se abrigar, né, aos pés de lótus da gopi, você não pode entrar na dança da rasa. Então, se é o Madhurya Bhava mais elevado, Gopi Bhava, mas você deve se abrigar aos pés de lótus de Shrimati Radhika, Radha Dhasya. Por isso, né, como servir, né, sob a guia de Shrimati Radhika, porque Shrimati Radhika é aquela que mais, né, serve Krishna de todas as formas. É o que faz o melhor serviço para Krishna.
The central Lotus feet of Srimati Radha, the sun. What is our main object? Então, qual é a nossa meta? É como podemos nos tornar uma serva de Krishna. Radha Anugatame Krishna Seva. Como fazer servir Krishna sob a Anugata de Srimati Radhika. Que Krishna, ele é Vishaya Vigraha, ele é o objeto do amor divino. Exceto Krishna, todos os outros são Ashraya Vigraha. São o abrigo, o reservatório do amor divino. Eu já falei isso várias vezes, mas não é tão fácil de entender. Radha Anugatame Krishna Seva. Krishna, ele é o supremo desfrutador. Exceto ele, todos são desfrutados. Então, um é desfrutador, né? Krishna, e todos os outros são desfrutados. O Brajendrananda chama Sundar Shri Krishna é esse supremo Bhokta, né? O desfrutador. E os outros são todos Bhoga, desfrutados. Então, como servir Krishna? Então, como servir Krishna sobre a Anugata de Srimati Radhika? Sem se abrigar aos pés de lótus de Srimati Radhika, você não pode, né, servir a Krishna. Então, esse é o processo. E Srimati Radhika, ela conhece o coração de Krishna. Então ela pode servir ele da maneira, de fato, apropriada. Entenda isso. Aquila, nesse verso, quer dizer apenas Srimati Radhika, ela conhece o coração de Krishna. Se você serve alguém, você deve conhecer o coração daquela pessoa. Aí sim você vai poder servir ela apropriadamente. Mas se você não conhece, você pode acabar fazendo coisas que são opostas, né, na verdade, ao serviço. Então, o Gurudeva dá esse exemplo. O Gurudeva quer tomar água. Aí ele fala, traz água. Mas aí o discípulo não sabe, né? O discípulo não sabe se ele gosta de água gelada, água morna. Aí o Gurudeva quer cantar água fria e você vai o discípulo vai lá e traz água morna. Ou o Gurudeva quer tomar água morna, aí o discípulo vai lá e traz água fria. Então significa o quê? Se você não conhece de fato propriamente o coração do seu Guru, como você pode servir? Então, somente Srimati Radhika conhece o coração de Shri Krishna. Então, somente Srimati Radhika pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Qual o significado de Radha? Sarvavancha Purti Porque os Puranas mencionam o nome de Radha, né? Por que o nome dela é Radha? Então esse é um verso do Shri Chaitanya Charitamrita que explica todos os desejos de Krishna. Ela, Srimati Radhika, ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna, porque ela conhece o coração de Krishna. Leiam o livro mais sublime, né? Prema Samput, de Srila Vishwanath Chakravarti. Por que Srimati Radhika fica brava com Krishna? A ira dela,
tudo dela é exclusivamente para o prazer de Externally, Krishna. Srimati Radhika is very Krishna Seva. angry with Krishna. Qualquer But this vez anger, man, que você everything veja Srimati Radhika brava com Krishna, irada com ele, na You verdade, understand? So saying this. Sarva Vancha Purti Kore Aradhane. então esse verso fala Sarvavancha Purti Kore Aradhani. Devi Krishna Prokta Radhika Paradinta. Devata Sarva Lakshmai Sarva Kanti Samohini Para. Ultimate concept. So only Srimati Radhika can fulfill all the desires of Krishna. Apenas Srimati Radhika pode satisfazer todos os So desejos de everybody Krishna. serve Krishna Então under todos devem guidance servir of Krishna Srimati Radha sob a guia Anurtami de Krishna Seva. Srimati Radhika. Bhaktisiddhanta Radhanugata Me In his Krishna Seva. then, Srila the Bhaktivedanta nectar Saraswati instruction Thakur for the Prabhupada, no seu Our Néctar da aim is Instrução, object Padishamrita, serve ele Krishna. For how to explica serve Krishna? a nossa meta Under suprema guidance é of servir Krishna, mas como servir Krishna sobre a guia Nugata de Srimati Radhika. Because Krishna is called Visaya Vigraha. Porque Krishna ele é Vishaya The Vigraha, object of the objeto divine love. do And amor Srimati divino. Radhika is called E Srimati Radhika é shelter of divine o love. abrigo, né, o reservatório do amor divino. Serve to Krishna under guidance of Asya Vigraha serving Srimati Radha. Radha Anurtami Krishna. Those who are not taking shelter, Lord Srimati Radhika. Aqueles que não se abrigam aos pés de Lorde Srimati Radhika não podem servir apropriadamente a Krishna. Even Lakshmi Devi, Mesmo Lakshmi Devi, she does not want to Anugata of Srimati Radhika. até Lakshmi Devi não quis estar sob a Anugata de Srimati So Radhika. for this regard, Por conta she is disso, not qualified to ela não é enter in qualificada para entrar na Radha. dança da raça. Radha Anugata Vina. Então é dito isso, né? Radha Anugata Radha Vina. Anugata Vina. There is no Nampai, Rajendra Nandan. Everybody had to Então todos serve Krishna under guidance têm que of servir Krishna sob a guia de Srimati Radhika. Radha Dasi. Radha Dasi. यदि कोई अभिमान शीघ्र मिले तब Gokula Khan. Radhika Radha Darshan. Então isso chama-se Radha Dasi. Essa é a nossa meta suprema. Then our aim. Radha Darshan. Right? What to say? Even the Rukmini Saptabhama. Mesmo Rukmini, Satyabhama, They have to o chamado Bhagavatam é Krishna under mencionado. guidance of Srimati Radha. Radha Darshan. Elas querem servir Krishna sob a Anugata de Srimati Radhika. Isso é algo que é mais elevado. Ouçam, né, repetidas vezes, um dia vocês vão entender. E leiam o Prema Samputa Grantha. E aí sim vocês vão poder entender. Without reading this Grantha, Vishwanath Chakravarti Padi's Grantha, Prem Grantha, Sem ler este you will Grantha, understand what is your ultimate goal. Why não you vão will be entender saying, qual é a nossa meta this serve suprema. Krishna under guidance of Srimati Radhika. Radha Anugata means it. Because Srimati Radhika, she knows the heart of Krishna. Porque Srimati Radhika, ela conhece o coração de Krishna. Até mesmo quando ela faz man, This also has essa ira transcendental, that is clear for Krishna. é exclusivamente para o prazer de Krishna. Externamente ela parece irada, mas internamente He is very pleased with it. And Krishna also pleased with Srimati Radhika. e Krishna fica muito satisfeito com Srimati Radhika. Krishna himself asked Srimati Radhika. O próprio Krishna pergunta para Srimati Radhika, quando Krishna estava disfarçado nessa forma de Devangana, então Krishna perguntou para Srimati Radhika, ora, se você realmente ama Krishna, por que você fica brava com ele? Por que você fica brava com ele? Então Srimati Radhika falou, na verdade eu nunca fico brava com ele. Todas as minhas atividades são para servir a Krishna, para dar felicidade para ele. Gopis, Todas as atividades das gopis, ira, palavras
pleasure of né, duras, rígidas, rudes, são para o prazer de Krishna. São prazer exclusivamente dele. Srimati Radhika Sino, if I use the harsh words, Shrimati Radhika, ela sabe, se ela usa palavras desse tipo, estúpido, né, tolo, Mankari Kare Bhatsan, etc. Vedastuti Hoite More Hare More. Krishna says himself. When my Então, Priya Srimati próprio Radhika Krishna- become very angry with me and use these harsh words, what harsh words? You are stupid, nonsense, rascal. That is called? Então, às vezes, as golpes de Shrimati Radhika usam essas palavras, né, super rudes comigo, assim, Yes? No one can use como these words. lampato, né, que é tipo cafajeste. Ninguém pode usar essas palavras, mas Shrimati Radhika usam essas palavras. Krishna saying, "I'm very happy." E aí Krishna fala que, ele mesmo fala que ele fica muito feliz. Vedastuti Hoite More Hare More. Even Brahmaji recited Vedas mantra. Mesmo o Brahmaji, quando ele recita esses mantras védicos, eu não fico muito satisfeito. Mas quando Shrimati Radhika e as gopis usam palavras, né, muito rudes, assim, ásperas, comigo, tipo estúpido, seu tolo, aí sim Krishna fala, eu fico muito feliz. Porque tudo depende do amor. E tem diferentes categorias de amor. Nem todo amor é igual. Tem o amor de Vaikuntha, o amor de Ayodhya, o amor de Dwaraka, Mathura e o de Vrindavan. São diferentes níveis de prêmio. Então elas usam palavras rudes e apenas elas podem usar essas palavras. E Krishna fica muito feliz. Então essa é a nossa meta suprema, como servir Krishna sob a guia de Shrimati Radhika. You think I want to become that? Então, se você pensa que eu quero me tornar uma serva de Shrimati Radhika, então facilmente você vai alcançar Krishna. É o que fala esse verso de Srila Bhaktivinoda Thakur. Anterior, né? E agora esse outro. Talvez Vasmi significa eu sou seu, eu sou seu. Ó, Shrimati Radhika, por favor, ouça minhas orações. Sem seus pés de lótus, eu não posso sobreviver. Então, como se tornar uma serva de Shrimati Radhika, né? Radha Dasya. Uma vida você deve desejar isso, né? E aí Krishna vai arranjar isso para você. Radha. A minha única esperança é me tornar uma serva de Shrimati Radhika. Always think this thing. Radha. And if you go, I am not qualified, I will tell, why will you speak? Pray no harm. You are qualified, unqualified, no problem. Aí você pode falar, mas eu não sou qualificado. Mas se você é qualificado ou não, essa não é a questão. Radhe, Radhe, Radhe. Apenas cantes Radhe, Radhe, né? E anseie por Radha Dasya. Meradini ko vas, Janme Jame Moidio, Vrindavan ko vas. This is very important. So our ultimate goal, how to become that? Então, a meta suprema para nós é como nos tornar uma serva de Shrimati Radhika e servir assim a Krishna. Mas se nós não temos essa avidez, a verdadeira avidez, uma é uma avidez falsa, mas se você tiver a verdadeira avidez, então você vai alcançar a sua meta.
né, o que eu falei, Uddhava, na verdade, ele não desenvolveu realmente verdadeira avidez, porque se ele tivesse desenvolvido, por que ele teria deixado? Ele deixou, né, Mathura, ele deixou Vrindavan e voltou para Mathura, mas por quê? I want the dust to dust from the gopis. I'm not going. Ele ficou falando, eu quero a poeira dos pés das gopis. Mas então por que ele saiu de Vrindavan e voltou para Mathura? Entende? When real greed will Quando come, a verdadeira avidez vier, I want this. eu quero isso, eu quero. Krishna is very tricky. So in many kinds of Então Krishna, ele é muito astuto, né? Ele vai te oferecendo muitas coisas. Toma isso, toma isso, toma isso. Bhakti Mukti Riya, Prem Dhan, Rakan Dukai. Krishna not so easy to give you Prem Dhan. Krishna não dá facilmente essa riqueza de prema. Primeiro ele vai te dar Artha, Dharma, Artha, Kama, Moksha, né? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Aí ele vai, né? Então toma essas coisas. Mas aí você vai ter que falar, não, eu só quero Krishna Prema, Radha Prema. Utkanta. Utkanta significa essa avidez. Aí eu vou usar o que eu quero? Eu quero Radha Dasya. As Krishna saying, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Take it. Okay, no, I don't know. Then, Aí você tem que negar o que não for isso. Né? only I want. A única coisa que eu quero é Radha Dasya. Vrindavan ki jai. The topmost is always remember. What is your ultimate goal? Sempre se lembre qual é a sua meta What is your ultimate suprema. goal? Qual é a meta suprema? Radha Dasya. So now Radha Dasya. confirm your ultimate goal, Radha Dasya. Então agora a gente confirmou, But né? how to attain the Radha Dasya? Mas como alcançar esse Radha Dasya? Then process. Tem um processo, You né, have para to você practice alcançar. bhakti. Você deve, né, praticar Bhakti. Anavaradha Radha Padam Bhujarenu Anavaradha Adavi Tatadankam Asambhasa Tadbhava Gundiram Gambira Chitam. Asambhasa Tadbhava Gambira Chitam. Gambira Chittam Utashyam Sindhu Rasasyavaga. is what you do. Anaradha Radha Padam Bhujarenu Anasrita Vinda Atavi Tatadankam Asambhasa Tadbhava Gambira Chittam Utashyam Sindhu Rasasyavaga. Rasasyavaga. How will merge Como você vai conseguir imergir nesse oceano, né, do amor conjugal, Shingararasa, do casal divino Radha e Krishna? Então você para mergulhar nesse oceano, você deve seguir 3 princípios. Primeiro, você deve ser unidirecionado a Shrimati Radhika. Ser Radha, né, querer só Radha Dasya. E segundo, você deve estar em Vrindavana, not stay in other place. mas não em outro lugar. About Vrindavan, which place? Radha Adi Bhaktam Vrindavan, Vrindavan Vasam, Mamastu. Radha You have Adipattam. to stay in Vrindavan, which place completely Em quais locais de Vrindavan você deve estar? dominated Naqueles by locais que são completamente controlados por Shrimati Radhika. Radha from the topmost. E o local mais elevado desses locais é o Radha Kunda. Third, E o terceiro associate with princípio é se associar com os Vrajarasik Vaishnavas de alta classe. Samasundram, Samras, Singaras. Samasingarasa iti Vishnu Devataha. আর ভক্ত সঙ্গে সদা রসলীলা প্রেম কথা যে করে সে পায় মনুষ্য। কৃষ্ণ লীলা কথা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ লীলা কথা। Então sempre ouçam Radha Krishna Lila Katha, né, os passatempos amorosos do casal divino Radha e Krishna.
If not possible, stay in Vrindavan E physically. Srila Bhaktivinoda Thakur fala, se você não pode estar em Vrindavan fisicamente, então sempre se lembre dos doces passatempos de Krishna. Esse é o processo. Talvez fisicamente você não possa estar em Vrindavan, mas na sua mente sempre permaneça em Vrindavan. Você pode estar em qualquer local, não tem problema. Malaysia, Você pode estar na Malásia, America, nos Estados Unidos, China, né, na China, na Inglaterra. Pode ficar na China, não tem But problema. always listen, Mas sempre Krishna, Sempre ouçam os doces passatempos amorosos de Radha That is Krishna. called Manasik Bhas. Isso é chamado de Manasik Bhas. Você viver em Vrindavan com sua mente. How will remain in Vrindavan in your mind? Como permanecer em Vrindavan com sua mente? Ouvindo Harikatha, Krishna Katha. Adivanam, Abhirikam, Parmashatam, Sarvanamandalam, Srimadatam, Bhuvinamantite, Bhuvihajanam, Amritam, Saprajivanam, Abhirikam, Parmashatam. Esse é o processo. Always listen to Krishna sweet Tamil Prasad. Sempre escute os doces passatempos amorosos de Radha Krishna, né? E esteja em sadhusanga e ouça o Harikatha. Sem ouvir Harikatha, o seu coração nunca vai ser purificado. And sadhu sangha. So two sadhu sangha. One is called Então tem dois tipos de sadhusanga. Um é Granta Sadhu e outro é Bhakta Sadhu. understand. You are reading Srimad Bhagavatam, you are reading Chaitanya Quando você está lendo o Shri Chaitanya Charitamrita, isso significa que você está se associando com Srila Krishnadas Kaviraj. You are reading Se você está lendo Bhakti Rasamrita Bhakti Sindhu, Rasamrita Sindhu, then you are você está se associando com Srila Rupa Goswami Pada. You are reading Brihad Bhagavatam. Se você está lendo o Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami. Grantha then. And reading Grantha. That is called Né? Então ler livro Sadhu Sangha. é também Bhakta Sangha, é Sadhu Sangha. Então um é Granta Bhagavata e outro é Bhakta Bhagavata. Então Granta, se você lê os livros, né, desse sadhu, você está associando com o sadhu. Você está lendo, por exemplo, o Padeshamrita. Você está associando com quem? Com Srila Rupa Goswami Pada. Então, pela misericórdia sem causa de Rupa Goswami, você vai receber a misericórdia de Srimati Radhika. Esse é o processo. Qualquer livro que vocês lerem, vocês vão estar se associando com o seu autor, né? Então, leiam o Padeshamrita, Manashiksha. Vocês estão lendo o Manashiksha? Então isso significa que vocês estão se associando com Raghunatha Dasa Goswami. Então todos os dias vocês devem ler algum Grantha. Então, Sadhu Sangha. Então Grantha Sadhu e Bhakta Sadhu. Grantha Bhagavata, Bhakta Bhagavata. Então Bhakta Bhagavata e Grantha Bhagavata. Dois tipos de devotos, Grantha Bhagavata e Bhakta Bhagavata. Ki Jai. Então nossa meta suprema é essa. Como podemos nos tornar uma serva de Srimati Radhika. Aí, de acordo com o nosso sadhu bhajana, temos que, né, reunir, tirar os anarthas, né, remover os anarthas do nosso coração. Porque se você não remover os anarthas do coração, como é que vocês vão ficar com o coração puro? Então, você precisa de sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nivriti, nishta, ruchi, asakti, bhava e prema. Tem uma sequência que a gente deve seguir.
then Vishwanath Chakravarti Pad. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Adu Guru Padasra. ele explica que Then Adu, Guru, Diksha, Padashraya, Vishrambhena, Diksha, Shiksha, Guru Seva. Vishrambhena, Guru These are Seva. the 64 limbs of E esses são os 64 membros de Bhakti. how many limbs of Bhakti? 64. Adu Guru Padasra. Quantos Diksha, membros de Diksha, Bhakti? Vishrambhena. 64 membros. Guru Padasra. Então, primeiro é Guru Padarashraya, segundo é Diksha, receber Diksha Mantra de Guru. Shiksha. Aí Shiksha, você deve que aprender algum shastra, deve adquirir conhecimento das escrituras. Se você não tiver conhecimento das escrituras, então aí você vai Then contaminating everything. aí você vai contaminar tudo usando as duas mãos, né? Learn which is good, what is Aí bad. você tem que entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. It's the same, Diksha, Shiksha. Vishrambhena Guru Seva, Satya Guru intimacy service. Então, Vishrambhena Guru Seva significa servir o Guru, né, com intimidade. Upadesambhata. Dadati Vadiginnati Vijamakyati Kuchati Bhunti Vajiti Chaiva Saravida Pratirlakshanam. Then, Adhikam. Then with Krishna ji Jasadi Tammanasatri Dikhasti Chet Pranti Hishcha Susrusa Bhajan Bhajan Tamasi Susrusa Bhajan Krishna ji Jasadi Tammanasatri Dikhasti Chet Pranti Hishcha Bhajan Tamasi Bhajan Tamisam Susrusa Bhajanam Bhajan Vikram Ananna Anna Indadi Sunnam Idam Isita Sangavakta. Then how will we behave with that different category of devotees? All Se devotees are comportar same. com diferentes níveis de devotos, porque os devotos não são todos iguais. One who just chant holy names, you give respect to your mind. Então, uma pessoa que Krishna ji just né, serving tam manasadi. cantou o santo nome, né, uma vez, você deve dar respeito com sua mente. Aí quando você recebe o Diksha Mantra de Guru, Pay your obeisance, então aí você oferece reverências, Dandavat Pranams. Mas esse devoto, ele ainda não tem Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento, mas você não dá respeito na sua mente. Mas aquele que tem Sambandha Gyana, então você dá um pranama direto para ele. Sangado sunna dikita jodita banam gai manase agara poribo tahate jani nija janatai dikita hoiya bhaje tuapod tahate pranati kori ananna bhajane vikrasei jan tahate seibo hari sarvabhute samaje bhakta bhakter mati tahara darshane mani আপনাকে ধন্য সে সঙ্গ পাইয়া চরিতার্থ হইনু আপনি হইনু জানি নিষ্কপটমতি বৈষ্ণবের প্রতি এই ধর্ম করে যে পায় অবশ্যই সংসার শূন্য পার হয়ে তব ব্রজপুরী যাব ভক্তিমোহন ঠাকুর Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu essa canção. One who chants holy name, Aquele canta o santo but nome, still he has no. mas ele não tem guru. Many people, they are following the four principles. Muitas pessoas estão seguindo os 4 princípios, They have mas no any Diksha Guru. eles não têm um Diksha Guru, But chanting holy names. mas cantam os santos nomes. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So how will you behave with them? One just chanting. Então, como se comportar com essas pessoas? Well, in your mind, you will give respect to them. Na sua mente, você deve dar respeito a From ele. Manasa Adriyat. But Dikhasti Chet Pradivishya. When he received Diksha mantra from Guru,
Then Aí quando where ele you receber receive him, Diksha, né, receber a iniciação de Guru, aí você presta reverência para ele, né, de fato. here in this verse, Rupa Goswami explained how to behave. Behave, understand? With the Então esse verso está explicando como se comportar com os there are Vaishnavas. different categories of Vaishnavas. Porque existem diferentes categorias de So Vaishnavas, de here sadhus. we have the caste chair, Pranati Vishtam, Bhajanta Vishtam. But Diksha is different, but still he has no knowledge of the scripture. Então esse segundo, né, ele já tomou iniciação, mas ele ainda não tem conhecimento, né, do relacionamento. Então, But here say this, when you will expert to sadhana and bhajan, mas quando ele for perito em sadhana e bhajana, então você presta reverências e Shushurusha, Bhagya Vignan, Ananya, Anya, Ananno Nindadi Sunnam. Ah, One who perform bhajan and sadhana. And never criticize to anyone. quando alguém realiza bhajan sadhana, nunca critica ninguém. He practice devotional service to God. Tahana Ninda Padi Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então essa pessoa está servindo de fato, né, fazendo um serviço devocional puro ao Senhor. You serve to him. E então você deve servir essa pessoa porque ele é perito em bhajana e sadhana. So I say this Susuruswamana, you have to serve. Você deve servi-lo. Igam. Ananno Nindadi Sunnam. Ichitam Sambaradha. How will receive on the sprinkles moved from his heart? Então como receber, né, uma gota, né, desse humor dele, do coração No dele. need to criticize to others. Who is doing what happened? Então cante os santos nomes, né, e não é necessário criticar os outros. Então o que os outros estiverem fazendo, isso não é assunto para você. Your subject is what? O seu assunto qual é? Cantar Cantar os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this verse, Lord Goswami says, Nesse verso, Shilarupa Goswami, ele explica diferentes categorias de Vaishnavas. Kanishta Adhikari Vaishnava, O Kanishta Adhikari Vaishnava, Ayamadhyama Vaishnava Uttama Adhikari Vaishnava. e Uttama Adhikari Vaishnava. Is the process. Chanting holy names and always absorb. Cantem santos nomes e sempre se absorvam em Krishna Lila Kathamritam. No need to mind and Katha. What is Katha? Não é necessário As in Sanatana o Katha mundano, é apenas Krishna Katha. Sanatana Goswami costumava ir na casa dos Brajavasis e ele perguntava para eles, para os Brajavasis, quantas vacas você tem, elas estão dando leite ou não. Remember Krishna pastime. Mas por que ele falava isso? Parecia que eram coisas mundanas, mas na verdade ele estava se lembrando dos passatempos de Krishna enquanto fazia isso. Even the Uttama Adhikari, when they speak the mundane Katha, Então o Uttama Adhikari, mesmo quando ele está falando coisas mundanas, na verdade, as lilas de Krishna automaticamente se manifestam no coração dele. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kanishta Adhikari, Madhyama Esse Adhikari, é o and processo. Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Vatsya Adhikari. Mevo Dev Saddesu. Nata Bhaktisu Chandisu Savakta. Prakta Smitaha. Kanishta Adhikari and his faith. O Kanishta Adhikari, ele tem fé no Senhor, mas a fé dele é muito assim, fraca, né? Muito efêmera. Adhikari, ele está sempre cantando os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uttama Adhikari. E o Uttama Adhikari, o que ele faz? He always absorbed. O Uttama Adhikari, ele está sempre absolto, né, se lembrando dos passatempos de Krishna, Astakalya Lila de Or Krishna. is he absorbed to Ele está sempre absolto. Adhikari?
Remembrance. em se lembrar os passatempos de Krishna, né, dividido nas 8 partes do dia. And he chant without chanting how to do that. Everybody chanting. E todos eles estão cantando, né? Sem cantar, como é que ele vai estar lembrando? O Kanishta Adhikari também está cantando, o Madhyamana Adhikari também canta, e o Uttama Adhikari também canta. Chanting holy names everybody. Todos cantam os santos nomes, Uttama mas Adhikari chanting Hare Krishna. mas o Uttama Adhikari, ele quando canta o Hare Krishna, as liras automaticamente vêm, né? Se Everybody manifestam. chanting holy names. Todos estão cantando santos Uttama nomes, Adhikari chanting holy mas names. o Uttama Adhikari, ele automaticamente, enquanto ele está cantando santos nomes, os passatempos de Krishna automaticamente se manifestam. যাহারে দেখিলে আইসে কৃষ্ণ নাম তাহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান just taking darshan Krishna naam meditation Lord Chaitanya Mahaprabhu O Senhor Chaitanya when Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India quando o Shri Chaitanya Mahaprabhu viajou pelo sul da Índia, very shortly everybody was there what would you chant Krishna Hare ele via todos, né? Todo mundo que via ele automaticamente cantava os santos nomes, né? O Mahamantra Hare Krishna. Sometimes you joke. Western devotee, all their Uttama Adhikari. But when they used to come in Vrindavan, everybody is just saying, Radhe, Radhe, Radhe. You are taking our Uttama Adhikari. Huh? You tell me? तो सिंह जहारे देखिले ऐसे कृष्ण नाम कहा के जनियो तुम्हें वैष्णव प्रधान just making darshan. Então apenas tem o darshan, né? De um Uttama Adhikari, e o Krishna não automaticamente vai se manifestar no coração. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. but who will chant holy name taking darshan to Uttama E vai cantar os santos nomes, né? E se abrigar no Uttama Adhikari, aquele que tem o coração, né? Puro, limpo. Kansa, Jarasandha, Karyavana, eles भगवान के दर्शन किया कि नहीं किया? So Krishna. They saw to Krishna na. eles também, eles viram Krishna, mas eles não cantavam Krishna, eles não cantaram Krishna Nama, porque o coração deles estava completamente contaminado por Maya. Ordinary, Eles pensavam que Krishna era um vaqueirinho comum. many tattva siddhanta inside. Então tem muito Tata Siddhanta dentro disso tudo. Kanishta Adhikari has no knowledge of the concept of the scripture. E Lack of Shastra Gyan. o Kanishta Adhikari não tem conhecimento do Shastra, das escrituras, por isso ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Our Madhyama Adhikari, his qualification is Shastra. E qual é a qualidade do Madhyama Adhikari? É que ele tem conhecimento das escrituras. For a sin, it is everybody has it. Acquire the Então todos têm que knowledge of the scripture, Shastra. adquirir conhecimento das If you have no escrituras. Shastra Gyan, you Se você não cannot- tiver conhecimento das escrituras, você não pode discernir o que é bom ou o Shastra que é Gyan ruim. needed. Então é necessário ou não? Sim. Everybody learn Shastra, slokas. Então todos têm que aprender slokas. Bolo Vrindavan Bihari Lal Nam. Take Mahaprasad. Já tá tarde, então tome Mahaprasad. Que já. Shirade. Bolo Vrindavan Maharaj. Que já. Shirade. You are following me? Yes, yes. Okay, now, huh?